Boa noite, irmãos. Vou pedir ao irmão Carlos que nos eleve a Deus uma palavra de oração, para que ele conduza a nossa reflexão de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo dia que nos deste, te louvar e engrandecer o teu nome, porque tu és Deus, merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra. E neste momento, como estamos reunidos aqui com os filhos, os teus servos, e em especial no assunto que trata da união conjugal, nós queremos pedir, Deus, que o teu servo, muito claro, seja agora usado por tua disponibilidade para falar aos nossos corações, aquilo que possamos, Senhor Deus, receber e trazer edificação em nossas vidas conjugais. Vamos conservar nas tuas mãos e usa segundo a tua vontade. Assim choramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos. Amém. Quem aqui já precisou fazer uma visita ao setor de achados e perdidos? Uma pessoa aqui, 2, 3. O que acontece? Normalmente, né, existem alguns campeões de perdas, né? E a gente vai falar justamente hoje o assunto, né, sobre algumas coisas que nós perdemos durante o nosso casamento. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma retrospectiva dos famosos campeões. Quem já perdeu o guarda-chuva? 3, 4, 5. Esse, ele é talvez um dos campeões. Temos aqui para as mulheres aquela famosa tarraxa. Daquele brinco ou brinco. Um monte, né? Aliança. As mulheres são mais difíceis, mas os homens, aquela conversa de tirar aliança para tomar banho, fazer a barba, jogar bola, né? Ela também de vez em quando é perdida. A identidade. Está um perigo perder a identidade hoje, né? Se ela for cair nas mãos de pessoas mal intencionadas, pode nos trazer muitos problemas. Dinheiro. Quem já perdeu dinheiro? Cartãozinho do banco. E a carteira? O que acontece, meus irmãos, é o seguinte, que muitas das vezes, dependendo, né, daquilo que a gente perde, geralmente, por exemplo, uma tarraxa de brinco ou brinco, é mais complicado de se achar, dependendo do lugar onde foi, e a gente desiste facilmente. Já foi. Gostava muito, né? Guarda-chuva, então, preço popular a R$10, é um item que a gente perde e a gente nem chora, né? Compro outro, né? Nós temos na Bíblia um livro que alguns teólogos, né, de uma maneira assim peculiar, chamam o capítulo 15 da seção de achados e perdidos da Bíblia. É lá nesse livro que a gente vai encontrar pessoas que perderam e que depois acharam. Nós vamos ver um pastor que perdeu uma ovelha. Nós vamos ver uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda. E vamos ver um pai que perdeu um filho. Hoje a gente não vai falar sobre matemática, mas só para lembrar que a matemática está presente sempre, né, e que a gente pode sempre fazer um cálculo para a gente dimensionar. Se a gente fosse percentualmente dimensionar cada uma das perdas que eu citei, uma ovelha, uma dracma e uma ovelha e um filho, talvez as pessoas falem assim, não, é a mesma coisa, perdeu um. Não. O pastor, ele possuía 100 ovelhas e perdeu uma, ou seja, perdeu 1%, uma perda teoricamente aceitável, que esse pastor não absorveu.
Tivemos aqui uma mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma delas. 10%. Não foi muito, mas também não se conformou. E um pai, esse possuía 2 filhos, e ele perdeu um deles, ou seja, perdeu 50%. Nós vamos hoje nos ater à história desta mulher para tirarmos lições para o nosso casamento. A mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma delas, ou seja, 10%. O texto básico é esse. As cores vão nos mostrar, em cada uma daquelas cores representadas, nós vamos estudar atentamente o que está ali escrito. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Lucas 15, 8 a 9. A título de ilustração, eu gostaria de falar para vocês quanto valia esta dracma. A dracma era uma moeda grega, também utilizada como medida de peso. Seu valor era de 1/8 de uma onça. Olha a matemática aí. A 8ª parte de uma onça. O que é uma onça? Equivale a 3,6 gramas. No caso, 3,6 gramas de prata. Então, uma dracma correspondia hoje a cerca de R$60, que na época correspondia ao salário diário de um trabalhador. Então, foi esse valor que aquela mulher perdeu. Ela tinha 10 dracmas, teoricamente, analogamente, ela possuía R$600 na moeda de hoje e perdeu R$60. E essa mulher, ao que tudo indica, era uma mulher de poucos recursos. Ela morava numa casa simples da Palestina, que não possuíam janelas e a iluminação do seu interior era precária. As casas das pessoas humildes não se davam ao luxo de ter janelas, varandas. Tinha uma porta e quando fechava aquela porta, a escuridão se fazia. O piso dessa casa também não tinha piso cerâmico, ardósia e outros pisos mais elaborados. Era um piso irregular, formados por pedras aglomeradas em argila. Ou seja, fazia-se uma massa com argila e assentava-se as pedras para que tornasse um chão um tanto mais regular. Agora, nós podemos destacar 4 atitudes importantes que aquela mulher que perdeu uma dracma, ou seja, que perdeu 10% daquilo que ela possuía e que ela teve como atitude. São essas atitudes que nós vamos nos espelhar para aplicarmos a lição de hoje aos nossos casamentos. Muito bem. A primeira atitude importante foi o inconformismo. Ela não se conformou em perder aquela moeda. Ela não disse: deixa para lá, eu tenho 9. Para que eu vou procurar essa? Não, é muito pouco. Eu ganho mais. Eu posso obter outra moeda. Não. Ela não se conformou. Então, o inconformismo dessa mulher há de ser destacado. A segunda atitude, ou melhor, a mulher não se abateu e não se conformou com a perda até procurá-la e achá-la. A segunda foi a determinação. Apesar de seus poucos recursos financeiros, ela não se importou com o custo e a quantidade de óleo e de azeite consumida pela candeia utilizada na procura. Então ela morava numa casa simples da Palestina e que não tinha janelas,
E a moeda perdeu-se dentro de casa. Ela tinha absoluta certeza que a moeda perdeu-se ali. E agora, para procurá-la no escuro, o que ela teve que fazer? Acender uma candeia. E o acendimento desta candeia tinha um custo. Mas ela estava determinada a recuperar aquela moeda. E não mediu esforços em colocar azeite, óleo naquela candeia para mantê-la acesa para que ela pudesse procurar a moeda. A terceira característica que nós podemos destacar nessa mulher foi a eficácia. Às vezes, nós somos muito eficientes. Qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Eficiência é quando você, com uma certa determinação, coloca todos os seus esforços para poder atingir uma meta. Você é extremamente eficiente com aquilo que você tem em mãos, com aquilo que você tem na sua mente, com aquilo que você tem de força, e você é bastante eficiente. Mas nem sempre a eficiência se torna uma eficácia. Quando a gente procura alguma coisa num lugar errado, nós podemos ser extremamente eficientes. Vamos encontrar? Não. Só será eficaz se nós colocarmos a eficiência da nossa procura no lugar certo. E ela fez os dois. Por quê? Ela sabia que a moeda tinha se perdido em casa e determinou a achar a qualquer custo. Ela viu que era possível. Dentro de uma pequena casa, o maior problema era a escuridão. Ela acendeu a candeia. E agora dependia de quem? Dela. Ela procurou algumas versões, ou melhor, uma das versões, usa essa palavra, diligência. O que é diligência? Zelo, aplicação, busca incessante. E ela se dispôs a varrer a casa, a vasculhar todos os cantos, até achar a dracma perdida. A quarta e última característica importante que nós precisamos destacar dessa mulher foi a alegria. Ao achar a dracma perdida, ela ficou tão feliz que, saindo de sua casa, convocou suas amigas e vizinhas para compartilharem com ela a alegria do resgate daquilo que se havia perdido. Então, vamos tentar relembrar. Qual foi a primeira? Inconformismo. A segunda? Determinação. A terceira? Eficácia. E por último, a alegria. Se nós agora resolvêssemos fazer, cada um de vocês, marido e esposa, lembrar do tempo de namoro, de noivado, dos primeiros anos do casamento e fazer um inventário. Tentar rapidamente lembrar como era nessa época e como é hoje. Ou seja, é como se lá no início do casamento nós tivéssemos 1000 peças compondo o nosso casamento. E ao longo do tempo vai se perdendo uma peça, outra ali, outra colar. E a gente às vezes ainda tem 998, 997, os anos vão passando e a gente vai perdendo algumas peças importantes. Então, eu quero convidar vocês a fazer um inventário, né? Namoro, noivado e casamento. O nosso relacionamento em si. Como era o nosso relacionamento como namorados, como era como noivos e recém-casados. E por último, agora, a nossa situação. 1, 5, 10, 20, 30, 50, 60 anos de casado. O que será que nós temos perdido no nosso casamento? Será que nós não perdemos nada? Está tudo igualzinho. Será que a gente não perdeu um pouco do amor, o carinho, a atenção que antes recebíamos do nosso cônjuge? Lembra aí do pastor Eliezer, 2 domingos atrás? Né? Aquela atenção do tipo assim, pega um copo d'água para mim? Pois não.
É atenção. Será que hoje a reação não é levanta daí você, o dia inteiro, não faz nada? Aproveita para exercitar. Parece um pachá sentado aí, só sabe pedir. O carinho, aquele cafunézinho, né? Quando está junto assim, o toque, né? A gente esteve vendo aí as 5 linguagens do amor, né? Tem uma linguagem lá que é o toque, né? Então, de repente a esposa ou o esposo gosta de ser tocado, mas não está sendo mais tocado, não tem mais interesse. Talvez a gente tenha perdido a confiança, a honra e o respeito que tínhamos pelo nosso cônjuge. Alguma coisa que nos levou a desconfiar, ainda que suposição, ou talvez verdadeiro, e aí uma vez essa confiança foi perdida, não houve uma capacidade de perdoar e de seguir em frente, e aí aquele respeito que antes tinha, né, fica atrelado a essa falta de confiança, porque antes eu confiava cegamente nele, depois que ele fez aquilo, eu tolero ele, eu estou com ele, né, mas não vem mais pedir aquilo que não tem mais, eu não vou ser a mesma, não vou ser mais a mesma. Será? Será que a gente, como homem, perdeu a nossa responsabilidade, aquela responsabilidade masculina, do sacerdócio profético do lar, tão necessário à manutenção da espiritualidade da família? Será que a gente perdeu isso? No início, os filhos são pequenos, a gente senta lá, canta um corinho, pega a Bíblia das crianças, mostra, mas depois vai deixando. Não tem mais aquela reunião secular, diária, semanal, mensal que seja. O homem, que é o responsável pelo sacerdócio do seu lar, ele que tem a capacidade de perceber os tons, os sinais. Quantos filhos estão dando sinais? Mas a gente está preocupado com outras coisas, a gente já perdeu. E a gente está lá, a criança está diferente, linguajar diferente, roupa diferente, hábitos diferentes, companhias diferentes, que eu nem sei quem são.